Nos anos 50, surge a ideia de um curso que formasse pesquisadores e docentes, mas só em 1979 regulamenta-se a profissão de biomedicina e estabelece seu campo de atuação, onde sua área mais expressiva são as análises clínico-laboratoriais, porém hoje existem mais de 35 habilitações como a hematologia, parasitologia, estética, perícia criminal, entre outros. A biomedicina e os níveis de atenção à saúde. O biomédico pode atuar na atenção primária com a vacinação, atividade de prevenção. Na atenção secundária, pode ser citados exames laboratoriais para diagnóstico precoce. Já na atenção terciária, o exemplo que pode ser dado é a perfusão extracorpórea, atividade de alta tecnologia. O profissional busca entender o vírus e como age no corpo humano. O exemplo, mapeamento do genoma. O profissional com sua equipe atua na produção e pesquisa da vacina. Atua na coleta e análise do material e também auxilia nos exames de imagem, como a tomografia computadorizada. E aí, galera, vamos falar um pouco sobre a educação física. A educação física promove saúde por meio da prática esportiva e condicionamento físico. Ela surgiu na Grécia Antiga por volta de 386 anos a.C., tendo como objetivo harmonizar o bom funcionamento do corpo humano. Após as duas guerras mundiais, foi contemplada como parte obrigatória nas escolas do Brasil e do mundo. A orientação e supervisão de atividade física é um campo voltado à qualidade de vida. A maior parte desses profissionais são encontrados nas academias. O profissional de educação física também atua com esportes, seja como treinador ou preparador físico. Os atletas são treinados para obterem o máximo de rendimento durante uma partida. Saúde. O profissional trabalha nessa área com a reabilitação e recondicionamento físico dos pacientes em clínicas e hospitais. E por fim, o ensino e a recreação se divergem apenas na localização. Elas servem para ampliar a socialização entre os participantes com práticas envolventes. Os marcos históricos da enfermagem. A organização da enfermagem na sociedade brasileira começa no período colonial e vai até o final do século XIX. A profissão surge como uma simples prestação de cuidados aos doentes, realizada por um grupo formado de escravos. Os campos de atuação e processo de trabalho são eles: enfermeiro, home care, enfermeiro pediatra, enfermeiro médico cirúrgico, obstetra, resgate ou do trabalho, tendo também como professor. As formas de trabalho na enfermagem são atendimento geral de emergência, atendimento domiciliar e pré-hospitalar, equipes de salvamento, atuação em diferentes especialidades de enfermagem como geriátrica, pediátrica, obstétrica, cirúrgica e psiquiatra. A atenção primária é constituída pelas unidades básicas de saúde, UBS, e equipes de atenção básica, enquanto o nível de intermediário de atenção fica a encargo do SAMU 192. Já na atenção secundária, na rede de saúde, a atenção secundária é formada pelos serviços especializados em níveis ambulatorial e hospitalar. Tendo como atenção terciária, geralmente o paciente foi encaminhado para este nível após passar pelo primário ou secundário. É um atendimento altamente especializado para pacientes que podem estar internados e precisam de cirurgias e exames mais invasivos. Marcos históricos da farmácia. No início do século II, em Bagdá, é fundada a primeira escola de farmácia. Logo após, no século V, surgem as primeiras boticas. Além disso, em 1900, surgem no Brasil as primeiras escolas de farmácia. No entanto, somente em 1960 foi regulamentado no Brasil como atividade profissional. Campos de ação e processos de trabalho. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, existem mais de 70 campos de atuação. Entre os principais temos análise clínico-laboratorial e a farmácia. Farmácia e os campos de atenção à saúde. A atenção primária acontece por meio do núcleo de apoio à saúde da família, enquanto a atenção secundária acontece por meio da seleção de medicamentos e, por fim, a atenção terciária acontece por meio da assistência ao paciente e do monitoramento de fármacos. O papel do farmacêutico no enfrentamento da pandemia. Medicamentos. O farmacêutico deve adquirir, armazenar e distribuir medicamentos. Planos de emergência. Desenvolver e implantar planos de emergência. Contenção de infecção. O farmacêutico deve promover a contenção de infecção e o alívio sintomático de casos confirmados. Marcos históricos da fisioterapia. A fisioterapia vem se constituindo como uma profissional da saúde a partir do século XIX, após as duas grandes guerras que causaram várias lesões que necessitaram de reabilitação. No Brasil, a fisioterapia iniciou-se dentro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo em 1929
E em 1959 foi criada a Associação Brasileira de Fisioterapia, a ABF, que se filiou em 1969. Em 1945 foi criado o primeiro hospital de fisioterapia. Na ação primária, envolvem ações como palestras, atendimentos individuais ou em coletivo, eventos com a comunidade e orientações. Na secundária, assistência ambulatorial, centro de reabilitações, serviço de dispensão de orteses e próteses, entre outros. Na terciária, gestão hospitalar, gestão de UTI, oncologia, traumatologia, neurologia, saúde do trabalhador e UTI. O fisioterapeuta tem sido muito importante na área hospitalar, atuando na linha de frente dos cuidados respiratórios e avançados, e principalmente quando os pacientes saem do hospital. Marco histórico. A medicina veterinária nasceu quando o homem primitivo começou a domesticar o animal. Os primeiros métodos de diagnóstico, tratamento e prognóstico tiveram início por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Campos de ação. De acordo com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, existem mais de 80 áreas de atuação para esse profissional. Entre elas, existem as 5 primárias, que são clínica e cirúrgica, laboratorial, agronegócio e produção animal, vigilância e inspeção e anestesia. Níveis de atenção à saúde. Prevenção primária. A prevenção primária inclui ações voltadas a impedir a ocorrência das doenças antes que elas se desenvolvam no organismo dos pacientes. Prevenção secundária. As ações de prevenção secundária ocorrem em situações nas quais o processo de doença já está instaurado. Prevenção terciária. Nesta fase, as ações preventivas ocorrem quando o quadro patológico já evoluiu a ponto de se manifestar de uma forma estável a longo prazo. Papel do médico veterinário no enfrentamento da pandemia. Recentemente, a medicina veterinária vem obtendo lugar de destaque entre os profissionais da área de saúde que atuam na emergência da Covid-19. Doença respiratória grave em humanos causada pelo novo coronavírus, de fácil transmissão e alta letalidade. Entre 1914 e 1917, na Primeira Guerra Mundial, foi criada a Associação Americana de Dietética, pois o governo percebeu que os soldados que se alimentavam melhor tinham maior eficiência no serviço. Em 1939 foi criado o primeiro curso para a formação de nutricionistas e em 1949 foi fundada a Associação Brasileira de Nutricionistas. Um profissional de nutrição pode atuar nas áreas de alimentação institucional, nutrição clínica, nutrição e saúde pública, nutrição na cadeia de produção, na indústria e no comércio de alimentos e docência. Nutrição e os níveis de atenção à saúde. Na atenção primária, trabalha promovendo a saúde nos âmbitos individual e coletivo. Na secundária, realiza pesquisas para entender o nível de aceitação de um novo produto pelo mercado. Na terciária, trabalha adequando a dieta em quantidade, qualidade e horários estipulados. Nutrição no contexto da pandemia. Em meio à pandemia do Covid-19 e de isolamento social, uma alimentação equilibrada e balanceada é fundamental para o bem-estar físico e mental dos indivíduos, além de ser primordial para o fortalecimento e a manutenção do sistema imunológico. Odontologia. O profissional formado em odontologia é responsável pela saúde bucal das pessoas, realizando tratamentos estéticos e intervenções relacionadas à saúde bucal. Antigamente, não havia nenhum cuidado da saúde bucal e nem higiene necessária, podendo causar infecções ao paciente e até mesmo levá-lo à morte. Em 1728, Pierre Fauchard, considerado o pai da odontologia moderna, publicou o Tratado dos Dentes para os cirurgiões dentistas, que descrevia a anatomia oral e técnicas para o tratamento de saúde bucal. Há 23 áreas de especialização da odontologia, entre elas podemos citar a odontopediatria, ortodontia e odontologia estética. Os níveis de atenção à saúde são: primário, ações de prevenção, promoção, diagnóstico, reabilitação e vigilância em saúde. Secundário, centro de especialidades odontológicas e terciário, rede hospitalar. Os atendimentos odontológicos são essenciais aos pacientes com Covid-19, devido a alterações bucais que ocorrem pelo longo período de intubação. Marcos históricos da psicologia. No século XIX foi realmente conhecida como ciências, e em 1879 surge a psicologia científica experimental e o primeiro laboratório experimental na Alemanha. Campos de ação e processos de trabalho. Segundo a Lei nº 13 de 2017, há 11 campos de atuação da psicologia. Dentre elas são psicologia escolar, psicologia clínica, psicologia hospitalar e neuropsicologia.
Psicologia e seus níveis de atenção à saúde. Na primária, elaboram projetos e escuta terapêuticas. Nas secundárias, trabalham em CAPs, NAFs em apoio à saúde mental. E nas terciárias, atuam em clínica fazendo avaliações e atendimentos. O papel do psicólogo no enfrentamento da pandemia. Eles agem orientando sobre os aspectos de limpeza para diminuir a contaminação do vírus, conscientização emocional, aspecto psicológico do isolamento e exercícios que evitam pânico.